Professor José Vicente, deixa eu só falar com o nosso telespectador que, se quiser acompanhar essa pesquisa inteira, tem uma reportagem lá no site da CNN Brasil e você pode acompanhar, por exemplo, como é que foi a pontuação, a avaliação do governo por regiões, por exemplo, e aqui por raça, cor, escolaridade. E tem mês a mês, né, Lu? Tem mês todo a mês. histórico. Então, por exemplo, aqui, só para citar um exemplo, de abril para cá, o Sudeste tinha 45% de aprovação, depois foi para 51%, em junho, depois em agosto para 55%. Para citar um exemplo, mesmo no Sudeste, claro, a região mais populosa do país, e onde o presidente Lula não teve nas eleições a expressividade, dividiu votos ali, vamos dizer assim, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente tem um crescimento expressivo aqui no Sudeste em relação à aprovação do governo. Luciana, eu acho, na minha opinião, que o presidente Lula produziu isso que o Poit está dizendo, uma sensação de segurança. Que o presidente Lula produziu uma sensação de paz e tranquilidade social. E isso posto, foi possível, então, caminhar para essa segunda parte importante dessa situação que o remete como muito bem avaliado pela população, porque ele retomou aquelas ações que eram necessárias, que eram solicitadas e que ele mesmo havia dito na campanha que iria fazer. Não é? Então, primeiramente, ele trouxe uma composição ministerial que contemplou todas aquelas parcelas da sociedade. Tem mulheres no governo do presidente Lula, nos ministérios, tem negros, são 5 negros ministros, e mesmo agora tivemos o primeiro negro indicado para o Banco Central, por exemplo. Então, do ponto de vista dessas entregas que contemplasse a representação social, ele fez e entregou. Isso daqui ficou muito bom. O segundo, ele então havia dito que colocaria uma reforma tributária, e ele construiu as condições, primeiro o arcabouço, depois a reforma tributária, depois aprovou essa reforma tributária. Então, quando ele fez isso, acho que ele criou um novo paradigma. O que ninguém conseguiu em 30 anos, nem ele nos seus 2 primeiros governos, agora ele conseguiu fazer. A segunda, aquele sentimento, né, como dizia-se na gíria aí, de vira-lata, né? Os brasileiros estavam com aquele sentimento de vira-lata, porque estava sendo olhado pelo exterior como o verdadeiro pária, sobretudo do meio ambiente. Né? E, de repente, o governo Lula restabeleceu esse protagonismo, restabeleceu essa condução, restabeleceu a sua autoridade mundial, como o Brasil precisa e deve ter nessas questões do meio ambiente, seja trazendo Marina Silva, que é ao concurso, né, nessa agenda mundial, seja produzindo uma quebra já de quase 50%, por exemplo, do desmatamento. Então, isso daí devolveu a credibilidade, sobretudo, dessa agenda ambiental no mundo. E uma coisa muito importante, né, nós vimos ao longo desses primeiros 6 meses uma romaria de quase 30 presidentes dos mais diversos países que vieram aqui no Brasil, agora sim, para sentar à mesa e dialogar com o Brasil. E também o Brasil sendo recebido nos mais diversos fóruns para agora, então, levar a sua agenda e levar as suas solicitações. Então, eu acho que essas coisas juntas, mais volta do Minha Casa Minha Vida e, sobretudo, agora, mais o lançamento do PAC, no conjunto, trouxe a esperança de volta para as pessoas. As pessoas estão agora mais robustecidas na sua compreensão de que tem uma nova jornada, tem um novo caminho, tem uma nova possibilidade e tem um conjunto de oportunidades importantes nesse conjunto de ações do governo. E, por conta disso, que, a meu ver, ele aumentou a sua aprovação e o seu governo está sendo muito bem avaliado. Agora, são 6 meses, tem, como disse aí o Poit, muitas águas para passar debaixo da ponte, e a gente, como brasileiro, vai ficar torcendo para que ele continue acertando, para que o país possa, ao final, alcançar o seu pulso
correto, definitivo e fazer as entregas que precisa fazer para todos nós brasileiros. Tem as dificuldades, tem um Congresso aí que vai precisar ser estruturado, congregado, conciliado para que ele atenda essas demandas da sociedade como um todo, mas tem os problemas que também estão postos. A fome continua aí, o desemprego continua aí, a violência policial, a violência em geral continua aí, o acesso à tecnologia, à educação e suas solicitações estão aí, e o governo do Lula e todo o governo que está posto vai precisar ter mais intensidade, energia e tenacidade para fazer mais entregas, com isso manter essa esperança e com isso manter essa aprovação.